Eu sou a doutora Nathalie Teixeira e peço a sua total atenção pelos próximos minutos. Nós frequentemente nos acostumamos com as mudanças que o tempo traz, aceitando-as como parte inevitável do envelhecimento. Mas existem sussurros do nosso corpo que merecem ser ouvidos com a máxima seriedade, pois ignorá-los pode custar um tempo precioso que não temos como recuperar. A informação que vou compartilhar com você não tem a intenção de alarmar, mas sim de capacitar, de lhe entregar uma lanterna para iluminar cantos que talvez estejam na penumbra há algum tempo. Se você acredita que conhecimento é a nossa ferramenta mais poderosa para o autocuidado e que uma conversa honesta pode, de fato, salvar vidas, peço que demonstre seu apoio agora mesmo, clicando no botão curtir. Esse pequeno gesto nos ajuda a levar essa mensagem vital a mais homens como você, que precisam e merecem ter acesso a uma orientação clara, direta e sem rodeios. O que vou descrever pode parecer familiar, pode ecoar em sua rotina diária, e é exatamente por isso que sua atenção é crucial. Vamos começar uma jornada de entendimento que pode redefinir a maneira como você cuida de si mesmo, transformando a incerteza em ação consciente e o receio em conhecimento prático. Quero que você se sinta à vontade, em um ambiente de confiança, para absorver cada palavra, pois elas foram pensadas para você, para a sua realidade e para o seu bem-estar. Estamos prestes a desvendar os sinais discretos que o seu corpo pode estar emitindo. Sinais esses que, uma vez compreendidos, lhe darão o poder de tomar as rédeas da sua saúde de uma forma que talvez nunca tenha considerado antes. Este não é apenas mais um vídeo informativo. É um convite para uma parceria em prol da sua longevidade e qualidade de vida. Um passo fundamental para garantir que os próximos anos sejam vividos com a plenitude e a tranquilidade que você merece. A medicina preventiva é a medicina mais inteligente. E ela começa exatamente aqui, com a sua decisão de ouvir e se informar. A sua jornada para uma compreensão mais profunda da sua saúde começa neste exato momento. Agora, vamos falar sobre um cenário que lhe é extremamente familiar: a sua ida ao banheiro. Um ato tão rotineiro e privado que raramente paramos para analisar em detalhes, mas que funciona como um dos mais fidedignos painéis de controle da sua saúde interna. Pense neste lugar como um confessionário silencioso, onde apenas você e seu corpo se comunicam. E é neste espaço que um personagem discreto, quase invisível, pode ter começado a atuar, alterando sutilmente a normalidade que você conheceu por décadas. Este personagem não tem um nome que você reconheça de imediato, mas ele tem hábitos muito peculiares e insistentes. Ele se manifesta, por exemplo, na urgência que antes não existia, naquela corrida súbita que o surpreende no meio de uma tarefa ou durante o filme da noite. Ele também se revela na frequência. Você se lembra de quando conseguia dormir a noite inteira sem interrupções? Este personagem é o responsável por transformar seu sono reparador em uma jornada fragmentada, fazendo você se levantar 1, 2, talvez 3 ou mais vezes antes do sol nascer, uma condição que os médicos chamam de noctúria, mas que muito simplesmente apelidam de coisa da idade. Ele também atua na qualidade do próprio ato de urinar. Aquele jato forte e constante da sua juventude, que você nem precisava pensar para produzir, agora pode ter dado lugar a um fluxo hesitante, que demora a começar, que parece exigir um esforço consciente para se manter. É um fluxo que pode se apresentar fraco, fino, sem pressão, fazendo com que um ato que durava segundos agora se prolongue por minutos. E ao final, quando você acredita que terminou, ele deixa sua marca final. O gotejamento persistente, aquela sensação frustrante de que, por mais que você espere, a tarefa nunca está verdadeiramente completa, resultando em pequenas manchas na roupa íntima, e uma constante sensação de que a bexiga não se esvaziou por completo, como se sempre restasse um resíduo, uma pendência. Cada uma dessas manifestações, da urgência à hesitação, do fluxo fraco ao gotejamento, são os parágrafos de uma carta que seu corpo está tentando lhe enviar. E aprender a ler essa carta é o primeiro e mais crucial passo para a manutenção da sua saúde. Este mesmo personagem, estebicitante e silencioso, não limita sua atuação apenas ao seu sistema urinário.
Sua presença pode ser notada em outras áreas da sua vida, disfarçada de outras queixas comuns ao envelhecimento, o que o torna um mestre do disfarce, um ator talentoso em desviar sua atenção do problema real. Pense, por exemplo, em um cansaço que parece não ter explicação. Não falo daquele cansaço agradável após um dia produtivo de trabalho ou de uma atividade física, mas de uma fadiga persistente, profunda, que se instala nos seus ossos e na sua mente, que não desaparece completamente, nem mesmo após uma noite inteira de sono. É aquela sensação de estar com o motor funcionando em baixa rotação, uma falta de energia que começa a limitar suas atividades diárias, tornando tarefas que antes eram simples, como caminhar até o mercado ou cuidar do jardim, em desafios que exigem um esforço hercúleo. Este cansaço crônico é frequentemente atribuído ao estresse, a noites mal dormidas, muitas vezes causadas pelas idas ao banheiro que já mencionamos, criando um ciclo vicioso ou simplesmente a passagem dos anos. Outra de suas máscaras pode ser uma dor incômoda e persistente, localizada em uma área muito específica. A região lombar, os quadris, a pelvis ou até mesmo as coxas. É uma dor que não se parece com a dor muscular de um mau jeito. Ela é mais profunda e constante, e muitas vezes não alivia com analgésicos comuns ou com o repouso. É fácil e compreensível culpar a artrite, o reumatismo, a antiga hérnia de disco ou a poltrona que já não é tão confortável. No entanto, quando essa dor se torna uma companheira diária, um ruído de fundo em sua vida, ela pode ser mais um dos atos deste mesmo personagem, sinalizando que sua influência está se expandindo. A perda de peso não intencional, quando você não está fazendo dieta ou exercício para tal, também é uma de suas facetas mais sutis. Notar que as roupas estão mais largas, que o cinto precisa de um novo furo, sem uma razão aparente, é um sinal de alerta que jamais deve ser ignorado. Cada um desses sinais, a fadiga inexplicável, a dor óssea persistente e a perda de peso, são peças do mesmo quebra-cabeça. E vê-las de forma isolada é exatamente o que permite que este inimigo silencioso continue seu trabalho, sem ser notado. Agora, é o momento de darmos o nome correto a este personagem multifacetado que temos descrito. Embora ele se esconda por trás da máscara da idade, da artrite ou do cansaço, sua verdadeira identidade pode ser o câncer de próstata. E esta não é uma possibilidade remota ou rara. É uma realidade de saúde pública de enorme importância no Brasil, o que torna esta conversa tão urgente e necessária. Segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, que é o órgão oficial do Ministério da Saúde para o controle do câncer em nosso país. O câncer de próstata é o tipo de tumor mais frequente entre os homens brasileiros, excluindo-se apenas os tumores de pele não melanoma. Para que você tenha uma dimensão clara do que isso significa, as estimativas apontam para uma média de 72 mil novos casos a cada ano no Brasil. Isso equivale a quase 200 homens recebendo este diagnóstico a cada dia, ou cerca de 8 novos casos a cada hora. É uma estatística avassaladora que nos mostra que esta não é uma doença de outros, mas uma condição que afeta diretamente a nossa comunidade, nossos vizinhos, nossos amigos, nossa família. E o fator mais determinante para esta condição é, de fato, a idade. Os números são inequívocos. O risco aumenta exponencialmente com o avançar dos anos, e a grande maioria dos diagnósticos ocorre em homens a partir dos 65 anos. Em termos práticos, de cada 10 homens que recebem a notícia de que têm câncer de próstata, pelo menos 6 estão na mesma faixa etária que você. Portanto, os sinais que descrevemos, como a dificuldade para urinar, a fadiga ou as dores ósseas, não podem ser simplesmente descartados como consequências inevitáveis do envelhecimento. Eles devem ser vistos sob a luz desta realidade estatística. Ignorar estes sintomas em um contexto de tão alta incidência é como ouvir o alarme de incêndio tocar e escolher acreditar que é apenas um teste. A informação que você possui agora o coloca em uma posição de vantagem, a posição de quem pode agir antes que a situação se agrave. Entender tudo isso, conectar os pontos entre uma simples ida noturna ao banheiro
e uma estatística nacional de saúde tão impactante. Pode gerar uma mistura de sentimentos, preocupação, talvez um pouco de ansiedade e certamente muitas perguntas. Isso é perfeitamente normal. O que acabamos de fazer foi montar a moldura de um quebra-cabeça complexo, identificando as peças que por muito tempo podem ter parecido desconexas. Você agora compreende o quê? Quais são os sinais e por que eles são tão relevantes para você, homem brasileiro, acima dos 65 anos? Mas o conhecimento verdadeiro não para no o quê. O poder real vem de entender o porquê. Por que, exatamente, um problema em uma pequena glândula, chamada próstata, pode causar um impacto tão grande em seu corpo, desde o jato da sua urina até as dores nas suas costas? Como funciona essa mecânica interna? Compreender a causa raiz do problema é o que transforma o medo do desconhecido na clareza da compreensão. E é essa clareza que lhe dará a tranquilidade e a confiança para dar os próximos passos. Por isso, peço que não interrompa sua jornada de conhecimento agora. O que virá a seguir é, talvez, a parte mais reveladora da nossa conversa. Nós vamos juntos desmontar o motor deste problema paica por paica, de uma forma simples e visual, para que você entenda a lógica por trás de cada sintoma. Continue assistindo, pois o que você aprenderá a seguir irá desmistificar a doença e lhe entregar o mapa que você precisa para navegar neste território com segurança e controle. A informação mais libertadora está a apenas alguns instantes de distância. Agora, vamos dar o passo mais libertador de todos. Vamos entender profundamente o porquê. A compreensão da causa raiz de um problema é o que nos dá o poder de enfrentá-lo sem medo e com total clareza. Para isso, quero que você visualize o seu sistema urinário de uma maneira muito simples, como se fosse o sistema hidráulico de uma casa muito bem construída, a sua casa. Seus rins são os filtros mestres, trabalhando incansavelmente para purificar o seu sangue. E a urina que eles produzem desce por 2 canos, os ureteres, até chegar ao grande reservatório central, a sua bexiga. Pense na bexiga como uma caixa d'água de alta tecnologia, feita de um músculo elástico e forte, capaz de se expandir para armazenar o líquido e de se contrair com força para esvaziá-lo quando você decide que é a hora. Agora, o ponto crucial de toda essa engenharia está na única saída desta caixa d'água, exatamente na base da bexiga, abraçando o cano de escoamento principal, que chamamos de uretra. Localiza-se a sua próstata. Imagine a próstata como uma espécie de anel ou válvula de passagem, uma peça fundamental nesse cruzamento de canos. Durante a maior parte da sua vida, essa válvula cumpriu sua função perfeitamente, sem chamar atenção. No entanto, com o passar dos anos, e especialmente sob a influência de um crescimento desordenado de células que caracteriza o câncer, a estrutura dessa válvula pode se alterar drasticamente. Um tumor que cresce na próstata pode fazer com que ela se torne maior, mais rígida e irregular. Quando essa válvula aumentada começa a pressionar o cano da uretra por todos os lados, é como se alguém estivesse apertando uma mangueira de jardim. A consequência é puramente física e lógica. O fluxo de urina, que antes era livre, encontra uma resistência. Ele perde a pressão e a velocidade, resultando naquele jato fraco e fino que descrevemos. A hesitação em começar a urinar ocorre porque o músculo da bexiga precisa fazer uma força muito maior para vencer essa barreira inicial. E a sensação de que a bexiga nunca esvazia por completo é real, pois essa compressão constante impede que todo o líquido seja expelido, deixando sempre um volume residual. Cada sintoma urinário que você nota é, portanto, a consequência direta e mecânica desta obstrução. Um problema de encanamento em sua forma mais literal. Agora que entendemos a lógica por trás dos sintomas urinários, precisamos responder a outra grande questão que ficou no ar. Como um problema localizado nesta válvula em sua pelvis pode causar uma dor persistente nas suas costas ou uma fadiga que consome a energia do seu corpo inteiro? A resposta para isso nos leva a um conceito central em oncologia, que é a capacidade de um tumor se espalhar, um processo que chamamos de metástase. Vamos usar outra analogia para facilitar a compreensão.
Pense na próstata doente como uma pequena fábrica que, por alguma razão, enlouqueceu. Em vez de produzir suas secreções normais, ela começa a fabricar produtos defeituosos e extremamente agressivos. As células cancerígenas, essas células não respeitam limites. Elas têm a capacidade de se desprender da fábrica original e de invadir os sistemas de logística e transporte do seu corpo, que são a sua corrente sanguínea e o seu sistema linfático. Uma vez que essas células rebeldes caem nessas autoestradas internas, elas podem viajar para praticamente qualquer parte do organismo. No entanto, elas têm destinos preferenciais, locais onde as condições são mais favoráveis para que elas se instalem e criem filiais da fábrica original. E um dos destinos mais comuns para as células do câncer de próstata são os ossos. Isso ocorre porque os ossos, especialmente os da bacia, da coluna vertebral e das costelas, possuem uma circulação sanguínea muito rica e um ambiente bioquímico que infelizmente atrai e alimenta essas células. Quando essas células cancerígenas chegam ao osso, elas não ficam passivas, elas começam a interferir no processo natural de renovação óssea, um equilíbrio delicado entre a destruição de osso antigo e a criação de osso novo. Essa interferência pode levar à destruição do tecido ósseo normal, criando pontos de fragilidade e lesões que causam aquela dor profunda e constante, que não melhora com o repouso. A dor pode surgir da própria lesão no osso, ou da pressão que essas novas massas de células exercem sobre os nervos próximos, como os nervos da coluna. A fadiga avassaladora, por sua vez, tem múltiplas causas. O próprio corpo gasta uma quantidade enorme de energia tentando, sem sucesso, combater o crescimento do câncer. Além disso, as células tumorais liberam substâncias inflamatórias na corrente sanguínea que afetam o funcionamento de todo o organismo, gerando essa sensação de exaustão profunda e crônica. Portanto, a dor nas costas e o cansaço não são coisas da idade. São as evidências de que a fábrica enlouquecida começou a exportar seus produtos defeituosos, afetando o seu corpo de uma forma sistêmica. É perfeitamente natural e compreensível que, ao ouvir todas essas explicações e ao se deparar com a seriedade do assunto, você sinta um frio na espinha, uma onda de apreensão. O medo é uma reação humana fundamental diante do desconhecido e da ameaça. E no universo da saúde masculina, esse medo é frequentemente amplificado por uma vida inteira de condicionamento cultural. Fomos ensinados muitas vezes que o homem precisa ser forte, invulnerável, que procurar ajuda é um sinal de fraqueza. Essa noção equivocada cria uma barreira de silêncio que impede muitos homens de darem o primeiro passo. Existe o medo do diagnóstico em si, o receio de ter que encarar a palavra câncer de frente. Existe a hesitação e o constrangimento em relação aos exames, como o exame de sangue, do PCI principalmente, o exame de toque e reta. É fundamental dizer que esse constrangimento é comum, mas ele não pode, em hipótese alguma, ser maior do que o seu instinto de autopreservação. Existe também o medo do futuro e do tratamento, o receio de possíveis sequelas, como a incontinência urinária ou a disfunção erétil, que afetam diretamente a qualidade de vida e a autoimagem masculina. Há o medo de se tornar um fardo para a família, de perder a independência, de ter que alterar drasticamente os planos de vida. Quero que você saiba que todos esses medos são válidos e precisam ser reconhecidos e verbalizados. Eles não são um sinal de fraqueza, mas sim um testemunho da sua humanidade. No entanto, o medo se alimenta da escuridão, da falta de informação e da incerteza. A melhor e única maneira de combatê-lo é acendendo a luz do conhecimento. É por isso que ter conversas como esta é tão vital. Se você sente que este tipo de informação clara e direta lhe traz poder e ajuda a combater o receio, eu o convido a se inscrever em nosso canal. Ou a fazer isso, você garante o acesso contínuo a conteúdos que desmistificam a saúde, lhe entregam ferramentas para o autocuidado e o mantém informado sobre os avanços da medicina, transformando a ansiedade em confiança e o medo em ação planejada. Agora que reconhecemos e validamos o medo, vamos sistematicamente desarmá-lo com a arma mais poderosa que a medicina moderna tem a oferecer:
a informação baseada em evidências. Quero que você guarde este dado como a informação mais importante de toda a nossa conversa. Um verdadeiro mantra de esperança. Quando o câncer de próstata é diagnosticado em sua fase inicial, ou seja, quando ele ainda está confinado, restrito aos limites da glândula prostática, as chances de um tratamento bem-sucedido, com cura total da doença, são superiores a 90%. Repito, mais de 90%. Esta não é uma opinião, é uma estatística consolidada, fruto de décadas de pesquisa e de milhões de casos estudados ao redor do mundo. O que essa estatística nos diz, de forma inequívoca, é que o tempo é o fator mais crucial nesta jornada. Agir diante dos primeiros sinais não é correr em direção a um problema, mas sim correr em direção a uma solução altamente eficaz. O silêncio e a procrastinação são os verdadeiros inimigos, pois são eles que permitem que um problema local, com mais de 90% de chance de cura, evolua para uma doença avançada e sistêmica, cujo tratamento é muito mais complexo e os resultados menos animadores. Além disso, é fundamental que você saiba que um diagnóstico de câncer de próstata hoje não significa mais um caminho único e assustador de tratamento. A medicina evoluiu de forma extraordinária. Hoje dispomos de um arsenal de opções terapêuticas que podem ser personalizadas para cada caso. A cirurgia, por exemplo, pode ser realizada com técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica, que oferece uma precisão muito maior, resultando em menos dor, uma recuperação mais rápida e uma redução significativa dos riscos de sequelas como a incontinência e a disfunção erétil. As técnicas de radioterapia também se modernizaram imensamente, permitindo concentrar a radiação de forma extremamente precisa no tumor, poupando os tecidos saudáveis ao redor. E em muitos casos de tumores de baixa agressividade, podemos optar pela chamada vigilância ativa, uma abordagem na qual monitoramos o tumor de perto com exames regulares, sem a necessidade de um tratamento imediato, poupando o paciente de qualquer efeito colateral enquanto a doença não apresentar sinais de progressão. O que isso tudo significa para você? Significa que você tem opções. Significa que uma conversa com seu médico não levará a uma sentença, mas sim a um planejamento estratégico. Uma discussão de possibilidades na qual você é o participante principal. O conhecimento sobre essas opções é o antídoto definitivo para o medo paralisante. Chegamos, enfim, ao ponto de convergência de toda a nossa conversa. Você entendeu os sinais, compreendeu a mecânica por trás deles, reconheceu os medos e agora está armado com o fato mais esperançoso de todos: a altíssima chance de sucesso com a detecção precoce. Tudo isso converge para uma única atitude, um passo que não é um salto no escuro, mas uma caminhada lógica e iluminada pela razão. Este passo é a decisão soberana de transformar a sua dúvida em uma conversa. Quero que você encare a consulta com seu médico não como um ato de um paciente passivo, mas como a ação de um gestor inteligente da sua própria vida. Você, que ao longo dos anos tomou inúmeras decisões importantes para proteger e prover para sua família, para construir sua carreira e seu patrimônio, tem agora a oportunidade de tomar a decisão mais fundamental de todas: a de zelar pelo seu bem mais valioso, a sua saúde. Este ato não diminui em nada a sua força. Pelo contrário, ele a engrandece. É a demonstração máxima de sabedoria, de amor próprio e de respeito por todos aqueles que o amam e dependem de você. Cuidar de si mesmo é a forma mais nobre de cuidar dos outros. Portanto, o meu chamado à ação é prático e direto. Pegue um papel e uma caneta agora mesmo e anote os sintomas que você identificou. Escreva suas dúvidas, seus receios, tudo o que conversamos aqui. Vá para a consulta preparado, não como quem vai receber um veredito, mas como quem vai participar de uma reunião estratégica sobre o próprio bem-estar. Para dar o primeiro passo simbólico nesta jornada de quebrar o silêncio, eu o convido a usar a seção de comentários abaixo. Não precisa compartilhar detalhes pessoais, se não se sentir à vontade. Escreva uma palavra de incentivo para outros homens, compartilhe uma reflexão que esta conversa lhe trouxe, ou simplesmente digite: eu escolho me cuidar. Ou fazer isso.
Você não só reforça o seu próprio compromisso, como também ajuda a construir uma comunidade de homens que escolhem a informação em vez do medo e a ação em vez do silêncio. A sua saúde está em suas mãos. A decisão é sua. E o melhor momento para tomá-la é agora.